Graça, paz e alegria em Cristo Jesus. Olá! Durante a Reforma Protestante do século XVI, foram enfatizados 5 aspectos que resumem toda a doutrina protestante. São chamados 5 solas. Sola, solos do latim, significa somente. São eles: sola scriptura, somente a Escritura. Sola fide, somente a fé. Solus Christus, somente Cristo. Sola gratia, somente a graça. E soli Deo glória, glória somente a Deus. Esses são os pilares do protestantismo ainda hoje. Alguns são aceitos parcialmente pela Igreja Católica, outros são totalmente refutados. A sola Escritura é um exemplo disso. No vídeo de hoje nós refutaremos a sola Escritura, um dos erros teológicos mais propagados até hoje. Veja bem, Martim Lutero, o grande expoente da Reforma, só aceitou a Bíblia Sagrada como única norma de fé, negando a tradição e o magistério da Igreja. Em primeiríssimo lugar, é preciso entender que tudo que está na Sagrada Escritura é verdade revelada por Deus, mas nem todas as verdades da fé estão nas Sagradas Escrituras. Há muitas verdades da fé que chegaram até nós mediante a tradição apostólica. O próprio São João Evangelista nos diz: Jesus fez muitas outras coisas. Se fossem escritas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderiam conter os livros que se deveriam escrever. Está lá no Evangelho de São João, capítulo 21 e versículo 25. Vejamos alguns pontos importantes sobre este tema da sola Escritura. Primeiro ponto. Essa doutrina não é ensinada em parte alguma da Bíblia. Talvez a razão que mais chame a atenção para rejeitar esta doutrina é que não existe nem mesmo um só versículo onde esta seja ensinada. E isto, portanto, torna essa doutrina autorrefutada. Os protestantes comumente citam versículos tais como 2 Timóteo, capítulo 3, e versículos de 16 a 17, ou Apocalipse, capítulo 22, e versículos 18 e 19, em defesa da sola Escritura. Mas um exame minucioso destas duas passagens facilmente irá demonstrar que, na verdade, estas não suportam tal doutrina. Nenhuma delas afirma ser a Bíblia a única norma de fé. Segundo ponto importante que temos que levar em consideração. A Bíblia indica que devemos aceitar a tradição oral. São Paulo recomenda e ordena a manutenção da tradição oral. Em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 2, por exemplo, lemos: Eu vos felicito por vos lembrardes de mim em toda ocasião, e conservardes as tradições tais como eu vou-las transmiti. São Paulo está claramente recomendando que mantenham a tradição oral, e deve ser notado em particular que ele congratula os fiéis por fazê-lo. Eu vos felicito, disse o apóstolo Paulo. Também é explícito no texto o fato de que a integridade desta tradição oral apostólica era claramente mantida, da mesma forma como nosso Senhor havia prometido, sob o auxílio do Espírito Santo, conforme vemos no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13. Talvez o mais claro apoio bíblico para a tradição oral esteja na citação da segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15, onde os cristãos são enfaticamente advertidos: Assim, pois, irmãos, ficai inabaláveis e guardai firmemente as tradições que vos ensinamos, de viva voz ou por carta. Esta passagem é significante porque, primeiro, mostra uma tradição oral apostólica vivente. Segundo, diz que os cristãos estarão firmemente fundamentados na fé se aderirem a estas tradições. E, por último, claramente afirma que essas tradições eram tanto escritas como orais. A Bíblia distintamente mostra aqui que as tradições orais, autênticas e apostólicas em sua origem, deveriam ser seguidas como componente válido do depósito da fé. Então eu pergunto, por quais razões ou desculpas os protestantes a rejeitam? Com qual autoridade podem rejeitar uma exortação clara do apóstolo Paulo? Terceiro ponto importante que devemos levar em consideração. A Igreja produziu a Bíblia e não o contrário. A doutrina da sola Escritura não dá importância, ou pelo menos grosseiramente desmerece, ao fato de que a Igreja surgiu antes da Bíblia e não o contrário. Foi a Igreja, com efeito, que escreveu a Bíblia sob a inspiração do Deus Todo-Poderoso. Então veja, em Mateus capítulo 28, versículo 20,
vemos Jesus ordenando os apóstolos a ir e ensinar em seu nome, fazendo discípulos em todas as nações. Em Marcos capítulo 16, versículo 15, vemos que os apóstolos são enviados a pregar a todo o mundo. E em Lucas capítulo 10, versículo 16, vemos que aquele que escuta os 72, escuta o Senhor. Esses fatos são muito importantes, pois em lugar algum vemos nosso Senhor ordenando que seus apóstolos evangelizem o mundo escrevendo em seu nome. A ênfase está sempre na pregação do Evangelho, não na sua impressão e distribuição escrita. Então segue que o comando e a autoridade do ensino da Igreja são elementos indispensáveis como meios pelos quais a mensagem do Evangelho deve alcançar os confins do mundo. Pelo fato de a Igreja ter escrito a Bíblia, é lógico e racional dizer que somente ela detém a autoridade para interpretá-la e aplicá-la. E sendo assim, por causa de sua natureza e origem, a Bíblia não pode servir como única regra de fé para os fiéis cristãos. Em outras palavras, por ter produzido a Escritura, a Igreja não elimina a necessidade de ela mesma servir como mestre e intérprete destas Escrituras. Quarto ponto importante sobre esse tema. O cânon da Bíblia não estava formado até o século IV. Um dos fatos históricos que é um extremo inconveniente aos protestantes é o fato de que o cânon da Bíblia, a lista sagrada dos livros que fazem parte das Escrituras inspiradas, não fora definido até o final do século IV. Ou seja, até esta data ainda não havia uma definição clara sobre esse assunto. O que havia era uma larga discórdia sobre quais seriam os livros considerados inspirados e de origem apostólica. O cânon bíblico antigo variava de local a local. Algumas listas continham livros que mais tarde foram reconhecidos como apócrifos, enquanto outras listas não traziam livros que hoje constam entre os livros canônicos. Somente nos concílios de Roma, ano 382, Hipona, ano 393, e Cartago, ano 397, nós podemos encontrar uma lista definitiva dos livros canônicos sendo descrita. E cada um destes concílios reconheceu a mesma lista do anterior. A partir de então não houveram mais disputas sobre o cânon bíblico, a única exceção ficando a cargo dos reformadores protestantes, que entraram em cena no século XVI, em 1517, inacreditáveis 11 séculos depois. O quinto ponto importante: a sola escritura não existia antes do século XIV. É uma realidade dura, mas deve ser encarada pelos protestantes. O fato de que esta doutrina não surgiu antes do século XIV e não se difundiu antes do século XVI. Um tempo longo, muito longo, desde a era dos apóstolos e da fundação da Igreja de Cristo. Este fato, claro, é simplesmente ignorado pelos protestantes, mas sozinho é razão para refutar a sola escritura. Espero que tenha ficado claro. Permaneçamos no coração da Igreja. Tudo por Jesus, nada sem Maria.